Nesta segunda, o mundo foi surpreendido com a informação do falecimento do Papa argentino, Papa Francisco, o primeiro sul-americano, o primeiro latino-americano à frente de um governo, à frente de uma administração papal dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Consequentemente, com seu falecimento, será necessário a escolha de um novo Papa para a Igreja. Só que eu gostaria de fazer alguns comentários, na verdade, a respeito dessa situação envolvendo a escolha de um novo chefe de Estado para a Igreja e como isso pode ser recebido pelo público, tanto secular quanto público fiel da própria Igreja Católica. Nós temos primeiro que fazer uma constatação. A primeira constatação que nós vamos fazer é a seguinte: a escolha de um Papa não é um processo onde, por uma iluminação celestial, uma luz desce sobre a mente dos cardeais e eles elegem o novo Papa. Isso não acontece, tá? O que acontece é um processo eletivo, é um processo eleitoral, um processo pura e simplesmente político. É isso que acontece na escolha do novo Papa dentro da Igreja Católica. Assim como também acontece dentro de muitas igrejas evangélicas. Vamos levar isso em consideração, tá? Então, o que ocorre? Haverá um processo eleitoral, um processo político, onde será escolhido um novo sacerdote, onde será escolhido um novo chefe de Estado, um novo líder, um novo Papa. E lembrem desse detalhe, quando eu falo chefe de Estado, eu falo porque desde o ano de 1929, se eu não me engano, através do Tratado de Latrão, assinado por Mussolini, o território que abrange todo o conhecido Estado do Vaticano é chefiado por um chefe de Estado, cujo seu líder, o seu soberano, é o Papa. E o Vaticano é uma monarquia não hereditária, é uma monarquia onde, para se ascender ao poder, é preciso passar pelo processo político, o processo eleitoral, o processo do voto, para que se consiga chegar a esse mandato, a este cargo. Então, o fato que nós temos que ter em mente, primeiro fato, acima de tudo, haverá um processo eleitoral para que um novo Papa seja escolhido. O segundo elemento que nós devemos considerar é a fragmentação natural existente dentro da Igreja Católica. E eu não vou falar aqui das ordens monásticas, ordens sacerdotais, ordens eclesiásticas, eu não estou falando a respeito disso. O que eu estou falando é a respeito de uma fragmentação política que vem se desenvolvendo historicamente dentro da Igreja a partir ali do século XX, mais ou menos, e que se reflete hoje nesse próximo conclave que vai acontecer nos próximos dias na cidade de Roma. Nós temos essencialmente, de forma muito elementar, pelo menos 4 grupos ali que podem estar sendo representados no conclave, podem ter representantes no conclave, na verdade, mas que de forma muito abrangente, de forma muito geral, de forma meio que indiscutível, de forma meio que inevitável, são 4 perfis de fiéis católicos que nós temos hoje no mundo. O primeiro eu classificaria como a ala conservadora dentro do catolicismo, no qual esses nobres católicos eles prezam pela tradição, prezam pelos dogmas e prezam por uma batalha, uma militância, vamos dizer dessa forma, social e política, no sentido de preservarem, de conservarem questões de ordem moral, de ordem cultural, e que tiveram aí durante o período recente do catolicismo no mundo a representatividade de forma muito eminente por 2 papas, de forma muito forte, vamos dizer assim. Foi o Papa João Paulo II, um dos grandes responsáveis na derrocada do socialismo no século passado, e o Papa Bento XVI, que durante seu mandato, de forma muito acadêmica, que inclusive era o seu perfil, tentou introduzir dentro da Igreja Católica, tentou institucionalizar de forma muito mais estruturada dentro do funcionamento, do ordenamento, da organização eclesiástica da Igreja Católica, um posicionamento acadêmico, filosófico, teológico mais conservador. Tentou estabelecer ali uma consistência
de sacerdotes, de pensadores, de intelectuais conservadores. Inclusive o próprio Bento XVI, ele que além de Papa também é filósofo, né? Também foi filósofo, o Joseph Ratzinger, cardeal alemão que depois em 2005 foi eleito para substituir o Papa João Paulo II, ele que vem de uma formação acadêmica em filosofia. E nós tivemos antes dele o seu antecessor, o Papa João Paulo II, que durante o seu governo à frente da Igreja Católica, ele exerceu um mandato de cunho muito mais sacerdotal do que acadêmico, mas que teve uma força acadêmica muito presente no seu início, mas que não ficou desassociada de um perfil mais, digamos assim, pastoral, de um perfil mais eclesiástico, no sentido administrativo da palavra. Embora no meu pouquíssimo entendimento sobre como funcionou e como funciona o catolicismo, né, mas um certo conhecimento que possuo, eu posso dizer que o mandato do João Paulo II foi uma mescla entre um período, ou melhor, um perfil mais sacerdotal em detrimento de um perfil mais acadêmico, o que talvez, no meu entendimento, foi o contrário no período em que Joseph Ratzinger, Bento XVI, esteve à frente do comando da igreja, onde ele tentou exercer muito mais um governo acadêmico, intelectualizado, do que necessariamente pastoral. O Bento XVI não era tão carismático assim quanto João Paulo II foi, né? João Paulo II, ele é icônico dentro do catolicismo, foi o Papa no qual eu nasci, por exemplo, foi o Papa que esteve à frente da igreja desde a década de 70 até a metade da primeira década desse século 21, né, até 2005, até o dia 2 de abril de 2005 foi a data que ele faleceu. Então nós temos aí um Papa muito bem quisto, muito bem aceito no mundo todo. Talvez eu acredito que o Papa que mais viajou na história da igreja foi o Papa João Paulo II, que teve um mandato, teve um governo muito mais pastoral do que acadêmico. E o Bento XVI, que foi seu sucessor, embora ambos tivessem uma visão e uma ideia, uma linha conservadora no governo da igreja e no ordenamento, na prática mesmo, na filosofia de pensar a igreja, embora ambos fossem os dois fossem conservadores, inclusive João Paulo II é considerado como um dos ícones que derrubou o socialismo na história da humanidade. O Bento XVI ele teve um perfil um pouco mais academicista, um perfil um pouco mais intelectualizado do que pastoral. Isso eu acredito que é fácil perceber. O segundo grupo são os progressistas. São aqueles que são mais favoráveis a uma abertura da igreja para a modernidade, para o século XXI, para o secularismo como um todo. E dentro desse perfil é que entra a figura de Francisco, que faleceu recentemente, que faleceu na segunda-feira, no dia 21 de abril de 2025, né? E aí nós temos o seguinte aspecto: o Papa Francisco ele tinha um bom trâmite, um bom trânsito, uma boa interlocução, uma boa comunicação com a mídia, com a imprensa. Foi muito elogiado durante o seu governo. Muita gente até criou manchetes, né? O Papa é pop, essa coisa toda. Realmente o Francisco ele foi muito carismático, ele tinha um carisma muito bem identificado durante seu período em que esteve à frente da igreja, porém numa posição filosófica, política, ideológica oposta à do João Paulo II. Isso aí a gente pode perceber de uma forma até um pouco fácil, lendo os jornais, as matérias, declarações polêmicas, posicionamentos e inclinações do Francisco I para um viés mais progressista, mais socialista, digamos assim, mais de esquerda, para ficar num linguajar um pouco mais compreensível para a maioria das pessoas, né? Então o Francisco ele teve esse perfil e é um segundo público existente de forma muito presente hoje no catolicismo como um todo no mundo. O terceiro público nessa conjuntura, e que eu posso até falar assim, não num tom pejorativo, mas num tom assim mais ilustrativo para que todo mundo possa acompanhar um pouco o raciocínio, é o pessoal do movimento carismático dentro da igreja. Eles que se parecem muito, se assemelham muito com o movimento pentecostal,
né? Tem uma certa relação, a existência do movimento carismático tem sim uma relação com o movimento pentecostal, direto ou indiretamente. Existe algum tipo de contato entre esses dois, né? O pentecostal dentro dos segmentos protestantes e o carismático dentro da vertente católica. Eles conseguem dialogar de forma muito mais prática e fácil. Porém, dentro do orbe católicos, vamos dizer assim, né? O carismático, o movimento, os grupos carismáticos são tidos assim por alguns, inclusive, como um patinho feio da história. Eles são tolerados, são aceitos porque são importantes, certo? E que, diga-se de passagem, é um movimento responsável, ou uma das frentes responsáveis pela força católica hoje na rede social, na internet, especificamente aqui no caso brasileiro, né? Os carismáticos, eles têm um poder de penetração e uma comunicação que consegue fazer frente em alguns aspectos com o pentecostalismo no Brasil. Então, hoje, o movimento carismático no Brasil é forte e é o que vem conseguindo aqui no nosso país dar uma certa força para o catolicismo. Então, a gente tem aí esse terceiro grupo, que são os movimentos carismáticos, que são não muito bem vistos pelos católicos extremamente conservadores, né? E que eu vou falar deles no próximo ponto, como o próximo público que existe dentro desse universo católico. Então nós temos os carismáticos como um terceiro grupo, que é ali tolerado por algumas pessoas, não é tão bem visto dentro de alguns ciclos mais fechados de dentro do catolicismo, mas que são importantes sim no desenvolvimento e no crescimento, no acréscimo dos fiéis, dos adeptos do catolicismo no Brasil e, por que não, no mundo, são os carismáticos. E, por fim, nós temos o quarto grande grupo desses quatro que eu elenco, que eu levanto, para que a gente analise um pouco esse acontecimento, que são justamente os sedivacantistas, ou, digamos assim, os ultraconservadores, vamos colocar dessa forma. Os sedivacantistas, eles não aceitam e, em sua talvez maioria, não reconhecem, não é, a legitimidade dos papas que foram eleitos desde o acontecimento do Concílio Vaticano II, no ano de 1967, se eu não me engano, e que foi o responsável por introduzir muitas e profundas mudanças dentro do ambiente católico da Igreja Católica. E que, se eu não me engano, o movimento carismático da Igreja surge, inclusive, dentro desse contexto e como uma resposta para as mudanças que aconteceram através do Concílio Vaticano II. De alguma forma foi uma influência do Concílio Vaticano II, talvez não no sentido de concordar, mas talvez no sentido de estabelecer algumas diferenças ou de tentar criar um resgate para a fé tradicional e os dogmas da Igreja Católica. Então nós temos os sedivacantistas como aqueles que não reconhecem a legitimidade de praticamente nenhum Papa que veio desde o Concílio Vaticano II até hoje. Então, para eles, talvez em sua grande maioria, ou talvez em sua maioria, talvez não tão grande assim, eles não reconhecem Francisco como um Papa legítimo, não reconhecem Bento XVI como um Papa legítimo, não reconhecem João Paulo I, João Paulo II como papas legítimos, né? Para eles, esses papas são todos frutos de uma apostasia, digamos assim, vamos dizer assim, talvez esse não seja o termo correto. Se você que é católico está assistindo esse vídeo, pode comentar aqui embaixo nos comentários, fique à vontade, é pra gente realmente conversar, é pra gente trocar ideia, é pra gente pensar junto. Então, os sedivacantistas, eles são a favor da missa tridentina, são a favor da missa em latim, são a favor de que o Papa reze a missa de costas para o povo, são contra as mudanças que aconteceram a partir do Concílio Vaticano II. Então nós temos na conjuntura atual do catolicismo no mundo como um todo, né? Nós temos nesse mundo católico pelo menos esses 4 grupos que são muito importantes e que são muito fortes e que de alguma forma dão a tônica hoje do que se entende por catolicismo no mundo e talvez, por que não, podem ter algum tipo de influência na escolha do próximo Papa. Isso é algo importante para a gente salientar. Então nós temos, mediante essa conjuntura de públicos, né, 4 perfis que podem decidir a escolha do novo Papa, a escolha do sucessor do Papa Francisco I, né? Eu venho acompanhando algumas pessoas se manifestarem na internet, pessoas do mundo católico, pessoas do ambiente mais intelectual, até mesmo do meio protestante, e
algumas pessoas torcem para que a escolha do próximo Papa seja uma escolha conservadora. O nome conservador, talvez que tem chance de vencer essa disputa pelo trono, é o Papa, o arcebispo, se eu não me engano, o cardeal Robert Sarah, que, se não me engano, é um cardeal da República de Gana, um país africano. Seria o primeiro Papa africano, talvez, se eu não me engano, da história, mas seria um Papa negro, inclusive, uma questão até simbólica, né? Traria um simbolismo por trás disso, mas que aparenta ter um perfil conservador e que muitas pessoas do espectro do público mais conservador defende que ele seja escolhido como novo Papa para a administração da Igreja Católica Apostólica Romana. É uma possibilidade, né? Eu realmente precisaria ler um pouco mais sobre ele, né? Há quem diga que existe outro cardeal, o cardeal Parolin, italiano, que também, segundo alguns, é muito provável que está bem cotado para ser eleito o novo Papa, que inclusive já exercia um tipo de administração enquanto Francisco estava debilitado da sua saúde. Não sabemos exatamente o que é que vai acontecer, ninguém sabe na verdade, mas aí as apostas e as cotações dão conta de que Robert Sarah é um nome forte pelo lado conservador e o Parolin é o nome forte. Eu não sei exatamente qual é o perfil do Parolin, mas há quem diga que esses são nomes prováveis de ganharem a disputa pelo papado, né? Existem também alguns outros papas da Itália, se não me engano existe um cardeal tcheco, existe um cardeal das Filipinas, né, que também está bem cotado para ser escolhido, mas eu não sei qual é o perfil, a visão ideológica deles. Precisaria ler um pouco a respeito para trazer uma opinião um pouco mais sólida, mais consistente. De qualquer forma, e aí é uma opinião minha nesse momento, o próximo Papa precisa ter uma visão, na minha humilde opinião, uma visão e um mandato mais administrativo do que necessariamente ideológico. Administrativo em que sentido? No sentido de que ele precisa, claro, espero que seja um Papa que tenha um mandato conservador, é óbvio, não vou esconder isso de ninguém, né? Eu acharia até interessante ser vacantista assumir para eu ver o que é que poderia acontecer aí, como ele se comportaria. Realmente seria uma curiosidade minha. Mas um Papa conservador acredito que já atenderia uma preferência pessoal, né? Eu gostaria de ver isso. Se a gente for parar para analisar com frieza, a gente vai perceber o seguinte, que no mandato do Bento XVI foi quando, pelo menos aqui no Brasil, algumas figuras conservadoras dentro do ambiente católico ganharam assim força e notoriedade. Eu lembro que no período do Bento XVI, a figura, por exemplo, do professor Felipe Aquino ganhou muito destaque. A figura do padre Paulo Ricardo ganhou muita força, muito destaque. Ele que é um padre muito bem conceituado, uma pessoa estudiosa, realmente uma mente brilhante dentro do mundo católico, foram ganhando força justamente através do período em que o Bento XVI esteve à frente, né, do mandato do governo da igreja. E eles trouxeram assim contribuições formidáveis para a teologia, para o estudo da filosofia, e realmente foi muito proveitoso esse tempo em que o Bento XVI esteve à frente, porque essas figuras elas ganharam proeminência, ganharam algum tipo de destaque, e isso foi muito positivo. Então, não escondendo a minha preferência por um Papa de perfil mais conservador, eu penso que o Papa sendo conservador, sem caso seja essa escolha, ele precisaria ter mais um cuidado administrativo e um tato, um feeling filosófico. Dentro do catolicismo, muitas pessoas concordam com a ideia de que é necessário nesse momento um novo Bento XVI para corrigir os erros que Francisco acabou cometendo. Nós sabemos que o Papa ele não tem poder político, geopolítico pelo menos, né? Quem tem esse poder é Putin, quem tem esse poder é Trump, quem tem esse poder são os chefes de Estado, é o Irã, é o Hamas, é Israel. Esses são os grandes players na política, né? São os grandes nomes que definem o rumo das coisas. Porém, nós não podemos desprezar, menosprezar e esquecer que sim, o Papa, a figura do Papa tem um poder na história. João Paulo II está aí para mostrar
a importância que um Papa tem na história. Ele foi um dos ícones contra o socialismo no mundo. Ajudou, inclusive, o socialismo cair na Polônia, depois em todo o leste europeu e depois desaparecer como uma força geopolítica mundial que conseguisse colocar o mundo no estado de bipolaridade, né? Então, assim, os papas, sim, eles têm uma influência sobre a política internacional. Eles não têm o poder, mas a influência eles têm. Logo, ter um papa conservador seria interessante para ter aí um equilíbrio nessa balança, porque o Trump tem um mandato limitado, né? Hoje no mundo nós temos Trump governando. Para um espectro conservador isso é muito importante, é interessante, mas nós sabemos que um dia ele vai acabar esse mandato, e aí outro presidente pode ser escolhido, um democrata pode voltar ao poder. E ter um papa conservador talvez seja algo muito interessante. E é bom entender e salientar o seguinte, que durante o governo do Bento XVI, em sua grande maioria, enquanto ele governava a Igreja Católica, o Barack Obama governou os Estados Unidos, né? Barack Obama governou os Estados Unidos, então você tinha um equilíbrio nessa balança de players e de poderes, né? Embora o Vaticano não seja um grandioso poder, politicamente ou geopoliticamente falando, pelo menos ele não é, mas na sua zona de influência, no seu âmbito de formação de pessoas, de sociedade, tem sim uma relevância e tem uma influência importante. Então, nesse momento em que o mundo era governado por um democrata, né, a maior potência militar do mundo estava na mão de um presidente democrata, mas a igreja estava na mão de um papa conservador, né? Isso é importante salientar. Então, dentro desse contexto, a gente tem essa realidade, o conclave vai acontecer dentro de alguns dias, o novo papa vai ser escolhido, e torço eu para que seja um papa conservador. Realmente eu não posso esconder isso de ninguém, espero que seja um papa conservador, que gere uma frente de combate conservadora no Ocidente, para que o Ocidente não entre de forma desenfreada na destruição, na anarquia, no caos moral. Claro que eu torço por isso, obviamente, né? Um Bento XVI 2.0, é claro que eu torço por isso, um João Paulo II 2.0, mas nós sabemos que tudo pode acontecer nesse conclave. Lembrem, o conclave e a escolha de um papa não é um processo, como eu acredito que havia falado no início do vídeo, não é uma iluminação celestial que os cardeais são iluminados e escolhem. Não é assim que funciona, é uma escolha política, essa é a grande verdade. E o mundo precisa de lideranças conservadoras, o Ocidente precisa de lideranças conservadoras. E o Papa conservador pode sim ter influência positiva para que isso se concretize, para que isso aconteça.